Essa é a sua rádio. F7 Live. Ligada em você. A partir de agora na sua F7, conheça um pouco mais. Ceforte, Centro de Formação Teológica Boas Novas. Aula com o reverendo Dr. Marcos Pires. O plano perfeito e imutável do Eterno. A paz do Eterno, irmãos. Vamos trocar uma ligeira palavra sobre uma coisa indiscutível na doutrina para, a partir da questão indiscutível, indiscutível não é bem o termo, é quase indiscutível. Não existe unanimidade sobre praticamente nada. Mas é quase indiscutível na doutrina que o nosso Pai Eterno, Yahu, elaborou, antes de tudo, ele elaborou um plano eterno. Eterno e, portanto, é até redundante se falar eterno e imutável. Mas é bom frisarmos. Elaborou um plano imutável. Isto é quase que unânime. Até porque é por demais ressaltado isso nas Escrituras Sagradas. E depois que nós tivermos reafirmado nas Escrituras a existência deste plano eterno, deste plano imutável, aí nós vamos tirar a partir dele algumas conclusões. Então, vamos começar falando sobre esse plano perfeito e eterno. Esse plano perfeito e imutável. Vamos começar examinando aqui em Gênesis 2:3. Em Gênesis 2:3 nos diz assim: e abençoou Yahu o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, criara e fizera. Então, evidentemente, diz que ele descansou, nós sabemos. Isaías 40:28 vai nos dizer, embora fosse desnecessário dizer, mas nos diz que é impossível que o Eterno se canse. E não precisava a Bíblia dizer isso, né? Se ele se cansasse, ele não seria o Eterno que nós conhecemos, que a Bíblia no conjunto nos apresenta. Nós devemos sempre, quando pensamos no nosso Pai e, consequentemente, na sua obra, nós devemos lembrar que Ele é o único, que é o Criador e sustentador do universo, conforme nos fala lá em Hebreus. Hebreus nos mostra que Ele não só é o Criador, mas Ele é o sustentador. Se Ele não sustentar, tudo desaba. Então Ele é o Criador e o sustentador do universo. E Ele é o único que é onipotente, onisciente, onipresente, santidade e amor. E nós nos acostumamos a falar isso, mas não nos acostumamos a praticar esse conhecimento. O que quer dizer isso? O que nós queremos falar com isso? É praticamente unânime entre os cristãos que o nosso Pai tem esses atributos, até porque eles emanam largamente da palavra da verdade. E qualquer cristão, praticamente, que nós perguntarmos sobre os atributos do Pai, ele conseguirá rapidamente falar onipresente, onipotente, onisciente, santidade e amor. É verdade. Agora, se alguém perguntar para um cristão, o que quer dizer isso? O que quer dizer cada um desses atributos? Aí nós constataremos que muito poucos mesmo, sabem o que isso significa. Então, isso mostra que isso é mais um conhecimento de mente do que uma certeza de espírito. Isso é mais um conhecimento.
da mente, da alma, do que uma realidade que existe no espírito dos cristãos. Oni quer dizer todo. Ou seja, quando nós falamos que o nosso Pai ele é onipotente, nós estamos dizendo que ele tem todo o poder. Ou seja, nós estamos dizendo que ele não tem muito poder. Nós estamos dizendo que ele não tem um poder incomensurável. Não. Nós não estamos dizendo que ele tem um poder extraordinário. Não. Nós estamos dizendo que ele tem absolutamente todo o poder. Ou seja, não há impossível para ele. Isso é ser onipotente. Da mesma forma, quando nós falamos que ele é onisciente, nós não estamos falando que ele tem muito conhecimento. Não estamos falando que ele tem um conhecimento imensurável. Não. Nós estamos falando que ele tem absolutamente todo o conhecimento. Nós estamos dizendo que não existe coisa que ele não conheça. Se existisse a coisa mais mínima que ele desconhecesse, ele já não seria onisciente. Da mesma forma, quando nós falamos que ele é onipresente, nós estamos com isso dizendo que ele está presente em todo lugar ao mesmo tempo. Ou seja, não é que ele se desloque rapidamente, ainda que instantaneamente, de um lugar para outro. Não, nós estamos dizendo, conforme está lá em Isaías 40, 22, que ele preenche o globo, que ele preenche o cosmos, que ele preenche o universo. Ou seja, ele, quando nós falamos que ele é onipresente, nós estamos dizendo que ele é um ser que ele não se desloca, porque ele sempre está. Ele nunca vai, ele nunca vem, ele sempre está. Então essa questão, vai com Deus, fica com Deus, que Deus te acompanhe. O Pai Eterno não acompanha ninguém. Não acompanha ninguém, ele simplesmente está. Daí o Salmo 139 vai nos dizer, entre outros, que ele está inclusive no inferno. Uai, mas aí, sim, aí vai criar um probleminha. O nosso tema não é isso, mas em uma palavra eu tento... Ele está inclusive no inferno. E como é possível ele se fazer presente em todo lugar, em todo lugar, onde estão em cada momento ocorrendo crimes, onde estão ocorrendo injustiças, onde estão ocorrendo atrocidades, como é possível ele, com a sua santidade, se fazer presente, inclusive no inferno, conforme vai nos falar o Salmo 139, e os demônios ali permanecerem fazendo o que estão fazendo? É só nós lembrarmos de uma coisa. Existem duas coisas diferentes. Uma coisa é estar presente, os olhos do Pai estarem lá. Outra coisa é ele se manifestar. Aonde ele se manifestar, conforme a palavra também nos diz, os olhos dele, como fogo consumidor, vai torrar instantaneamente tudo que for, por mais mínimo que seja, impuro. A menor das impurezas que existir em qualquer pessoa ou em qualquer coisa, em qualquer lugar, será torrado pelos olhos do Eterno, se ele ali se manifestar. Agora, presente? Os olhos dele estão presentes em todo lugar. Então, isto é que é ser onipresente, onisciente, onipotente. Santidade. Santidade, ele é santidade porque, conforme o próprio texto bíblico nos diz, ele é o santo dos santos. Ou seja, o nível de santidade dele é de total, absoluta pureza. Coisa que não existe em mais nada nem ninguém. Da mesma forma, 1 de João 4 vai nos mostrar que, ao contrário de todos os seus filhos, ele não tem amor, porque ele é amor. Ser amor é a natureza dele. Ou seja, os filhos dele têm amor, porque o têm. Mas ele não tem amor, ele é o próprio amor. Então é preciso que em tudo que pensamos sobre o nosso Pai, em tudo que lemos na palavra dele, nós estejamos com
olhos nos atributos dele, pois só assim iremos ler, pois só assim iremos entender a palavra dele à luz dos atributos dele. Pois se lermos a palavra dele diferente dos atributos dele, nós estaríamos afirmando uma palavra que nega o próprio autor da palavra, o que evidentemente não pode ocorrer. Isto posto, voltamos ao nosso texto que nós começamos a falar, de Gênesis 2:3. Então, em Gênesis 2:3 fala: e abençoou Yahu o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou. Então, descansou, conforme eu disse antes, eu não precisaria ter Isaías 40 para me explicitar que ele não se cansa. Basta que se eu conheço os atributos dele, não, é impossível que ele se canse. E nele descansou de toda a obra que, como Criador, criara e fizera. Bom, e aqui nós nos deparamos com dois verbos que a tendência são as traduções, quanto mais modernas, irem tirando. Aqui mesmo, a que eu tenho nas mãos nesse momento, já não coloca criar e fizera, bota simplesmente fizera, porque a tendência é as traduções mais modernas irem tirando um dos dois verbos, porque os tradutores entendem que houve algum erro ali no original, porque criar e fazer é a mesma coisa. Então, seria um pleonasmo redundante. Mas os próprios tradutores confirmam que no original que se tem, a partir do qual se faz essas traduções, eles têm dois verbos hebraicos diferentes, bará e azar. E mostram que o verbo bará significa criar do nada, o que é impossível ao homem. Ou seja, é um verbo que somente o Criador pode conjugá-lo, somente o Criador pode usá-lo. E a partir daquilo que ele criou, aí sim, aí cabe ao homem fazer. O homem pode fazer secundariamente, derivadamente, a partir daquilo que o Criador criou. A partir de coisas já criadas, o homem então pode fazer. Então o homem não faz do nada, o homem faz a partir de coisas criadas. Ele não, ele criou e fez. E só ele pode fazer isso. Daí se vê que tudo que já existiu, tudo que existe, tudo que existirá foi criado por ele. Aquilo que ele aqui não criou, nunca existiu nem nunca existirá. Tudo que já existiu, tudo que existe, tudo que um dia existirá, tudo que um dia o homem descobrirá e sobre isso trabalhará, é porque ele já deixou criado aqui. Se ele não deixou criado aqui, isso nunca virá à existência para sobre isso o homem fazer. Então, isto posto, nós vemos que o plano da criação, aqui, ele já vislumbrou na eternidade. Na eternidade, já sondou todos os corações de todos os homens que iriam existir, conforme nós temos muito texto bíblico mostrando isso, é que nós não nos damos conta. Isaías 41:4, por exemplo, quando fala que ele chama a si todas as gerações, está falando exatamente disso. Então, aqui ele já sondou todos os corações e a partir disso, então, ele elaborou um plano perfeito e imutável. Um plano perfeito e imutável que alguns daí tiram, ao constatá-lo na Bíblia, tiram algumas conclusões que se confrontam com outros textos da Bíblia. E nós sabemos que o papel de todo aquele que se curva a esta palavra da verdade, de todo aquele que ama esta palavra, de todo aquele que tem certeza que esta é a palavra de vida, todo esse sabe que
o papel de todo aquele que ler a Bíblia é saber interpretá-la à luz do todo, ou seja, de modo a que cada versículo, cada texto, ele se harmonize com tudo mais da Bíblia. Porque senão, se assim não for, cai-se no que se caiu ao longo de todos esses séculos, como até hoje assim prevalece, aonde homens diferentes escolhem o texto que vão gostar e o texto que vão sobre ele pregar, o texto que vão sobre ele ensinar, e os outros ele esquece. Ou seja, ele se coloca como juiz da palavra. O homem passa a se colocar como dono da palavra. Evidentemente que quem assim faz não está respeitando a palavra, está se colocando como juiz da palavra. Quem se coloca como juiz da palavra, evidentemente que vai sofrer as consequências já previstas na própria palavra. Portanto, cabe ao intérprete ele se curvar à palavra como um todo, conforme nos diz, por exemplo, o Salmo 119 e 160, que a verdade está no todo, e então ele trabalhar sempre com a palavra como um todo. E é isso que nós tentamos fazer o tempo todo em cada tema. Isto posto, dentro deste tema de hoje, plano perfeito, imutável, plano eterno, vamos primeiramente vermos alguns poucos textos aonde a Bíblia afirma a existência deste plano perfeito e imutável. Já vimos que tudo já foi criado de antemão, ali em Gênesis 2:3. Ok. Tudo tendo sido criado ali, diz-nos, por exemplo, Jó 42:2, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Aqui está falando tanto da onisciência quanto da onipotência do Eterno, ou seja, tudo que ele conheceu, ele planejou, e por ele ter planejado, nada nem ninguém pode impedir aquilo que ele planejou. Em Isaías 14, de 24 a 26, diz assim: E Yahu jurou dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Ou seja, está dizendo que como ele determinou, como ele pensou, assim ocorre tudo. Quebrantarei a Síria na minha terra e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o propósito que foi determinado sobre toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Isaías 46:10 nos diz: Eu que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Malaquias 3:6 diz, porque eu, Yahu, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Nós temos muitos outros textos falando isso. O Salmo 15:4, no Salmo 15:4, a palavra nos diz que ele é aquele que cumpre as suas promessas, ainda que essas lhe sejam contrárias. Ou seja, ele, ao elaborar um plano perfeito e imutável, ele não elaborou um plano perfeito e imutável de acordo com a sua vontade. Ele elaborou um plano perfeito e imutável de acordo com aquilo que era possível para que o homem permanecesse com o livre-arbítrio que ele deu ao homem e o homem pudesse exercer o seu livre-arbítrio. Dentro do livre-arbítrio dado ao homem e deixando que o homem trabalhe com o seu livre-arbítrio, ainda assim, ele, conhecendo previamente todos os corações, ele elaborou um plano do qual ele sabe que milimetricamente será cumprido, porque ele já sondou, ele já sabe as minúcias de todos os corações que iriam existir antes dele elaborar esse plano.
Daí em Atos 2, 23, está escrito: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Yahu, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Ou seja, o Calvário foi previsto como tudo, mas foi previsto pelo conselho e presciência, ou seja, não foi o pai Yahu quem determinou o Calvário, mas ele, por presciência, sabendo o que iria no coração de Satanás, sabendo o que Satanás comandaria nos corações dos homens e que os homens iriam fazer, ele elaborou um plano aonde os homens, comandados por Satanás, iriam torturar, iriam fazer com o seu filho e, ao fazer, estariam cumprindo um plano pré-determinado por ele. Mas, repito, um plano pré-determinado por ele, segundo o querer do coração dos homens que dão lugar ao coração de Satanás. Em Atos 4, 28, nos diz: para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Sim, porque existia um plano perfeito, eterno, já determinando que aquilo iria ocorrer. Mas repito mais uma vez, os homens não crucificaram a Yahushua, o nosso único e suficiente Salvador, porque Yahu assim determinou. Não. Yahu determinou no plano eterno dele que Yahushua seria crucificado, porque assim sondou nos corações dos homens e no coração de Satanás. É importante não se perder, e é comum se fazê-lo, mas é importante não se perder e não se confundir causa com efeito. E nós temos esse hábito de fazer o tempo todo, trocando causa por efeito. Atos 15, 17 e 18, ainda falando desse plano perfeito e eterno. Para que o restante dos homens busque a Yahu e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz Yahu, que faz todas as coisas. Conhecidas são de Yahu, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Hebreus 13, 8 diz: e Yahushua é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ou seja, ele não muda. Tiago 1, 17 vai dizer: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Aqui está nos falando que toda dádiva que é boa, todo dom que é perfeito, não pode ter outra fonte que não o Pai das luzes. Não existe coisa boa que venha de qualquer pessoa, que venha de qualquer fonte, que não seja unicamente do Pai das luzes, do Pai Yahu, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, ele não muda, nele não há variação. E se ele não muda, nele não há variação, nós estamos vendo, ao mesmo tempo que estamos vendo da existência de um plano eterno, de um plano imutável, de um plano perfeito dele, nós estamos vendo não ser possível ele ser o Deus do bem e do mal. Nós estamos vendo isso. Não é possível ele ser o Deus que dá e o Deus que toma. Conforme tanto se prega, tanto se escreve por aí. Nele não há variação. É o que o texto, ao mesmo tempo que esses textos estão nos informando sobre a existência de um plano eterno, estão também, ao mesmo tempo, nos informando isso. Então, quando Romanos 11, 29 vai nos dizer que os dons dele são sem arrependimento, é evidente, não precisava dizer. Ao onisciente, ao onipresente, é impossível haver arrependimento. Sim, porque
quando ele dar alguma coisa, ele está ao mesmo tempo presente em toda a eternidade. Repito, onipresença não quer dizer se deslocar rápido ou instantaneamente de um ponto ao outro. Onipresença significa estar concomitantemente em todos os lugares, de todas as épocas, em todos os lugares ao mesmo tempo. Ou seja, para ele não existe o ontem nem o amanhã. Para ele tudo é um eterno agora. Agora ele está no início de tudo e agora ele está no fim de todas as coisas. É nesse sentido que ele diz: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Ele não é o princípio e o fim conforme nós humanos usamos. Eu sou o princípio e um dia eu vou ter fim. Não, ele não é o princípio para depois. Não, ele é ao mesmo tempo o princípio e o fim de tudo. Noção que nós não conseguimos assimilar isso. Então, este é o nosso Pai. Este é o Criador e sustentador do universo. Ele, conforme nós vimos, nesses e em vários outros textos que poderíamos ler, mas vimos que a Bíblia como um todo nos mostra da existência de um plano eterno e imutável por ele elaborado. E as coisas vêm acontecendo, as coisas vêm se sucedendo. Mas, repito, ele criou um plano eterno e imutável não unicamente segundo a sua vontade. Ele criou um plano eterno e imutável, o qual leva em consideração a sua vontade e aquilo que o contraria também, aquilo que contraria a sua vontade, mas é aquilo que os corações dos homens dariam lugar para que as coisas acontecessem. E dentro disso, dentro desse arcabouço, deixando o homem exercer o seu livre-arbítrio, levando em consideração isso, é que ele então estabeleceu um plano aonde o homem fazendo o que quer, segundo o seu livre-arbítrio, o homem dando lugar a Satanás, o homem ainda assim estaria como está e sempre estará cumprindo um plano perfeito por ele elaborado, aonde dificuldades existem e existirão, mas ao final de tudo, tudo chegará exatamente aonde ele previu. Este é o plano eterno, este é o plano imutável que o nosso Pai criou. Essa é a sua rádio. F7 Live. Ligada em você.